Meninas, meninos, olá! Mais um vídeo sobre as tensões que se desenrolam na Ucrânia na atualidade. Nós estamos hoje no dia 14 de março e, portanto, nós já temos aí vários dias no desenrolar das tropas russas dentro do território ucraniano. Esse vídeo eu pretendo fazer uma espécie de um aprofundamento sobre eventos que estão sendo apresentados pela imprensa ocidental. Porque, vejam, primeiro ponto importante, ninguém que tenha bom senso, ninguém que tenha um padrão mínimo de moralidade, considerado de moralidade, vai defender um conflito armado. Então, ninguém é a favor de uma guerra, que ela comece e, se ela começou, que termine o mais cedo possível. Mas é muito importante nós entendermos o que está por detrás desta guerra. É muito importante nós entendermos o que levou a este conflito armado para que nós não venhamos a defender hipóteses que são, no mínimo, utópicas, que não são passíveis de implementação. Ou pior, nós nos tornarmos sujeitos, como inocentes úteis, a interesses que são mais perigosos, que são mais belicosos do que estes que se desenrolam no conflito na atualidade. Portanto, vamos então, a partir de agora, começar a trabalhar essas tensões na Ucrânia, começando com este tópico. OTAN, realismo e liberalismo nas relações internacionais. Trata-se de duas grandes formas antagônicas de nós entendermos como o Estado atua entre os outros estados nas chamadas relações internacionais. De um lado, o realismo e com as suas variantes. Eu vou pensar numa leitura mais genérica de realismo. E todas as outras teorias que ao realismo se contrapõem, entre outras, o liberalismo. E vejam, aqui não está sendo tomado em termos econômicos ou políticos. Não é o liberalismo do Adam Smith, tá certo? Não é o liberalismo dos direitos fundamentais de primeira geração, tá? É o liberalismo nas relações internacionais. Nós já vamos delinear isto. E por liberalismo e didaticamente, eu estou pensando num grande campo de teorias que estão contrapostas ao realismo. Vamos entender isso a partir de agora. Vejamos, manifestações opostas de entendimento, justificação e ação dos países no sistema internacional. Realismo. O realismo é uma forma de entendimento do Estado frente aos demais pautado pela segurança do Estado, pelo uso da força para viabilizar as necessidades de sobrevivência de um Estado ou a imposição das necessidades de um Estado frente a um outro Estado. Nós temos aqui nesse quadrinho o interessante realismo clássico, mas duas vertentes que nós poderíamos identificar, o realismo defensivo e o realismo ofensivo. Vejam então na lógica do realismo defensivo, não muito mais do que se tem. Então o que o Estado demanda a manutenção daquilo que ele já tem conquistado em termos territoriais, em termos econômicos, em termos políticos, tanto domésticos quanto internacionais. Estados se concentram em manter a balança de poder. E já no realismo ofensivo, tudo o que eles podem ter, estados maximizam o seu poder relativo, sendo hegemonia o seu objetivo final. A forma realista de entendimento das relações internacionais é típica da velha União Soviética, também dos Estados Unidos no cenário de Guerra Fria e da Rússia na atualidade. Em oposição ao realismo, todas as outras vertentes de entendimento de relações internacionais, inclusive aquilo que nós vamos chamar agora de liberalismo, insisto, não é o liberalismo econômico do Smith, não é o liberalismo dos direitos fundamentais de primeira geração, é o liberalismo nas relações internacionais, que aponta para a ideia de estabilização da relação entre os países. Estabilização da relação entre os países, frequentemente atribuído à política externa dos Estados Unidos e da União Europeia. E como esta relação entre os países pode se estabilizar? Ora, com o crescente comércio de país a país. Então, na medida em que a relação econômica comercial é cada vez mais dinâmica e intensa, um prejuízo que um país gera ao outro, com o qual ele tem uma dependência econômica comercial, é um prejuízo a ele próprio. E ainda mais, diz o liberalismo, o crescimento, a acentuação, a maturação da democracia faz com que haja essa tendência de estabilização da relação entre os países. Estabilização porque é tomado a partir da ótica
liberal que, se um país se organiza democraticamente e o outro também, então eles evitam ao máximo, eles colocam para além dos seus limites aceitáveis uma situação de conflito armado, porque isso geraria prejuízos de monta para um país, para o outro, e como ele se organiza democraticamente, as forças políticas em cada um dos países evitaria o conflito armado. Então vejam, por essa primeira leitura, nós estamos, quem sabe, até reforçando a ideia de que há uma Rússia malvadona que se ampara num realismo político, uso da força para garantir a segurança do Estado, enquanto os Estados Unidos, a União Europeia, no liberalismo, que lindinho, então eles buscam a estabilização das relações, eles querem a paz, inclusive eles querem a democracia tão recorrentemente falada nos meios de imprensa ocidentais. Mas que democracia é essa que nós estamos falando, né? Então, na verdade, democracia é um termo polissêmico, ele tem muitos significados. Mas essa democracia que aparece na teoria liberal é a democracia de partidos políticos competitivos. É a democracia de eleições periódicas. É a democracia no limite de alternância do poder no regime do voto. Agora, será que a essência da democracia, pensada como soberania popular, se caracteriza por apenas estes aspectos formais simplórios? É claro que não. É claro que não. E por isso um desdobramento interessante. Frequentemente, o liberalismo nas relações internacionais flerta com o expansionismo. É uma forma de uma potência, um grupo de países impor uma determinada forma de organização política e, por extensão, econômica a outro país, com vistas a que as suas necessidades possam se manifestar no outro país. Então, cuidado com a ideia de que os Estados Unidos veiculam o pensamento liberal em relações internacionais, demandam a democracia, porque isto é um péssimo disfarce usual para as práticas imperialistas. Tudo bem? Vamos com isso então, vamos avançar um pouquinho mais. Daí a gente pode jogar nessa história a OTAN e o Pacto de Varsóvia, que estão tão em voga, em especial a OTAN, também o Pacto de Varsóvia, no conflito na atualidade. A OTAN foi criada em 1949, é uma aliança que está aqui em azulzinho no nosso mapa, de defesa mútua, defesa frente a ataques estrangeiros no artigo 5º do Estatuto da OTAN. E, portanto, se na Guerra Fria, vejam, 1949, a União Soviética atacasse qualquer um destes países azuizinhos, seria considerado um ataque a todos os países. E lembrem-se que os Estados Unidos é membro fundador da OTAN. Então, na lógica de defesa mútua, e vejam, defesa mútua está marcado, grifado. Aqui nós vamos retomar essa ideia de defesa mútua daqui a pouco, tá legal? Defesa da área de influência e proximidade da União Soviética em caso de guerra. Então, vejam, tem mais uma coisa. O artigo 5º trata da defesa mútua, mas há uma evidente estratégia territorial ofensiva da OTAN frente à União Soviética. E que estratégia é esta? A partir dos anos 1980, nós temos os mísseis balísticos intercontinentais. Então, eles têm um alcance planetário, né, e conseguem acertar com precisão alvos a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Mas não em 1949. Um eventual ataque americano à União Soviética demandaria a mobilização de tropas por uma extensão significativa desde os Estados Unidos, atravessando o Atlântico Norte, atravessando a Europa Ocidental, atravessando a Europa Oriental, até chegar à União Soviética. Dá para abreviar esse trajeto? Dá, colocando as tropas já no continente europeu. Então tem um claro viés ofensivo frente à União Soviética. A União Soviética tem noção disso na Guerra Fria e reage com o Pacto de Varsóvia em 1955, que também tem a mesma lógica de defesa mútua, né? Extensão da defesa militar frente ao Ocidente. Então trata-se de um recurso com o qual as tropas soviéticas se colocam fora do seu território, além da defesa mútua, fora do seu território, num eventual ataque da OTAN à União Soviética. Antes, a OTAN tem que atravessar estas áreas com países com tropas do Pacto de Varsóvia antes de chegar à fronteira da União Soviética. Agora, vejam vocês, nós temos esses países cinzinhas, nos quais eu coloquei bolinhas azuis ou a bolinha vermelha. E que países são estes? Países que no cenário de Guerra Fria não entraram em uma ou outra organização.
É o caso da Suécia e da Finlândia, da Suíça e da Áustria, que declararam neutralidade. E eu coloquei essas bolinhas azuis porque eles estão dentro do bloco capitalista, mas não ingressaram na aliança militar liderada pelos Estados Unidos. E nós temos a Iugoslávia, país que era comunista desde a Segunda Guerra Mundial e até os anos 1980. Mas será que a Iugoslávia entrou no Pacto de Varsóvia? Não. Esses países mantiveram uma condição de neutralidade, mas eles passaram a identificar as suas necessidades políticas domésticas e internacionais, e sem ganhos de alinhamento a uma ou a outra aliança militar. E vejam, isto é que é demandado de uma Ucrânia na atualidade. Isto, por algum motivo, feriria a soberania ucraniana? De alguma forma, feriu a soberania finlandesa, sueca, durante a Guerra Fria? A soberania iugoslava durante a Guerra Fria? Claro que não. E nós já vamos retomar essa ideia de neutralidade como estado tampão daqui a pouco na apresentação. Ainda nesse mesmo slide, vejam, nós temos defesa frente a um potencial ataque do Ocidente. Será que a União Soviética, a Rússia, tem razão em relação a isto? Tem sim, porque a Rússia e a União Soviética estão cansados, é um país cansado de ser invadido pelo Ocidente. Trata-se das guerras napoleônicas do século XIX, do início do século XIX. Se as guerras napoleônicas estão muito lá atrás no tempo para vocês, que tal a Segunda Guerra Mundial e a invasão nazista à União Soviética? A União Soviética foi o país que teve a maior perda individual em vidas na Segunda Guerra Mundial. E vejam, eu coloquei aqui para vocês mais um mapinha. Isso aqui eu já tinha tratado no nosso vídeo anterior sobre a Ucrânia. Mas eu coloquei ainda mais esse mapinha que mostra as áreas cinzas de planícies. Regiões de planícies são regiões de facilitação do trânsito de tropas terrestres. Não há, portanto, entre a OTAN e a União Soviética, não há qualquer impedimento físico-natural, acidentes geográficos, como, por exemplo, cadeias de montanhas, como, por exemplo, vales profundos, como, por exemplo, rios, assim, há uma facilitação de acesso. E daí reforçando o temor soviético de uma ofensividade ocidental manifesta através da OTAN e historicamente no século XIX e ao longo do século XX. Tudo bem? Mas, chegada a década de 1980, o socialismo entra em crise e eventualmente não vai mais existir nem Pacto de Varsóvia, nem União Soviética. Ainda antes disto, há o processo de... É dito reunificação da Alemanha, mas esse nome não tem propriedade técnica, esse nome tem um viés político, de propaganda política, mas na prática houve um processo de anexação política. Então não houve a extinção destes dois países que foram criados na Guerra Fria para formar um terceiro país. Este país era a República Federativa da Alemanha, a Alemanha Ocidental Capitalista. E este país era a Alemanha Comunista, a República Democrática da Alemanha. A RDA deixou de existir e foi anexada pela República Federativa da Alemanha. E aqui nós temos o episódio da queda do Muro de Berlim em 1989. Agora vejam, se a anexação da República Democrática da Alemanha, a Alemanha Comunista, pela República Federativa da Alemanha, a Alemanha capitalista ocidental, a RFA era membro da OTAN. Agora, esse país que era comunista e que era membro do Pacto de Varsóvia ingressará na OTAN? A resposta é sim, e em acordo com as autoridades da União Soviética, que ainda existia à época. Aqui nós temos James Baker, e o secretário-geral da União Soviética, Gorbachev, e a fala tão agora exaustivamente colocada, não é, de James Baker, nenhuma polegada em direção ao leste da Europa. Então, o acordo com as autoridades soviéticas. A RDA deixa de existir? Sim. Como vai existir a RFA, então a OTAN vai se expandir para cá. E para onde mais? Nem mais uma polegada para leste. Agora, isto foi transformado em um tratado entre os Estados Unidos e a União Soviética? Incrivelmente, não.
Eu posso entender, porque, vejam, daqui mais alguns anos, este país, a União Soviética, não vai mais existir. Então as lideranças soviéticas estavam com graves preocupações nesse momento. Ainda assim, é realmente um absurdo isso não ter sido transformado em um tratado entre os dois países, porque o resultado disso foi este daqui. Esse mapa é bastante interessante porque ele mostra com uma clareza muito grande a linhazinha escura, que era a separação entre OTAN e Pacto de Varsóvia durante a Guerra Fria. E vejam, aqui está a Alemanha Oriental, tudo bem? Agora, todos esses países marcados aqui passaram a ingressar à OTAN. Então parece que a OTAN se expandiu polegadas e polegadas para leste. Agora vejam vocês, o Pacto de Varsóvia era uma aliança militar contra o Ocidente capitalista. Não há mais União Soviética. Então não há mais sentido de haver Pacto de Varsóvia. A OTAN era uma aliança ocidental contra a União Soviética Socialista. Não há mais União Soviética Socialista. Não há mais Guerra Fria. Então não há sentido na existência da OTAN. Certo? Sim, certo. Por isso é necessário a OTAN se reinventar para ela continuar existindo. Ela não apenas continuou existindo, como se expandiu para leste várias e várias polegadas e passou a assumir novas funções. Que novas funções? Aqui nós temos um quadrinho de ações da OTAN a partir dos anos 2000. Se vocês lerem aqui com atenção, tentem identificar qual país da OTAN foi atacado, exigindo que a OTAN reagisse a esse ataque. Lembra do artigo 5º de defesa mútua? Nenhum país da OTAN foi atacado e, portanto, nós temos a OTAN assumindo funções mais políticas de veiculação das necessidades ocidentais, em especial da União Europeia e mais ainda Estados Unidos, através da força militar. Isso cria mais um viés de ofensividade da OTAN frente às necessidades russas, uma Rússia combalida nos anos 1990, uma Rússia em recuperação econômica, política, militar, geopolítica nos anos 2000, 2010, 2020. Que novas funções da OTAN são essas? Vejam, eu tirei esse trecho da declaração do Conselho da OTAN em janeiro de 1994. Atenção para o pedacinho em negrito. Está aqui integralmente, quem quiser ler depois. O avanço da democracia e dos direitos humanos. Lembra do nosso slide inicial? O slide no qual eu mostrei para vocês realismo de um lado e liberalismo do outro? O liberalismo que se pauta pela ideia de democracia com vistas a evitar conflitos entre países. E olha só, a democracia aqui novamente. Mas eu disse para vocês lá naquele slide anterior, que democracia é esta que a vertente liberal de relações internacionais defende? É democracia como soberania popular? Vejam, aqui nós temos um país que é da OTAN. Tá? A OTAN que defende a democracia. Trata-se da Hungria, que é um dos países que ingressou na OTAN depois do fim do socialismo. Tá legal? E vejam a manchete da Deutsche Welle. Comunidade LGBTQ da Hungria teme repressão e perseguições. Parece que isto não respeita exatamente os direitos humanos dos homossexuais, das lésbicas, né, e assim por diante. Mas para a OTAN não parece não gerar muito problema, não é verdade? Será que a Hungria é o único país? Aqui nós encontramos a Polônia, que também é membro da OTAN, que defende a manutenção da democracia, tá legal? Na Polônia nós encontrávamos Lech Walesa, que era presidente do sindicato Solidariedade, que combatia o malvadão comunismo lá nos anos 1980. Lech Walesa que foi com isso agraciado com o Prêmio Nobel da Paz e ainda se tornou deputado, né, presidente da Polônia e eventualmente deputado polonês. Como deputado na Polônia, ele declarou isso daqui: os homossexuais deveriam ter vagas no parlamento da Polônia. Ah, que interessante, que interessante. Porém, deveriam se sentar na última fila do parlamento ou até mesmo atrás de um muro. Então isto claramente é homofobia de uma liderança muito importante da Polônia. E isto gera algum problema para a OTAN? Nenhum problema. Só para a OTAN? Vejam, aqui nós encontramos a União Europeia. E a União Europeia tem o pré-requisito de países participantes serem exclusivamente países democráticos.
Então, aqui no Mercosul também. Porque a Venezuela está suspensa? Tratado de Ushuaia. Os países se reuniram e 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, votaram que a Venezuela não respeita hoje trâmites democráticos. A Venezuela é membro pleno, porém suspensa politicamente, tá legal? A União Europeia também. Mas aqui está a Polônia, aqui está a Hungria. E parece que a União Europeia não vê tão graves problemas assim na homofobia nesses países. Nós temos aqui a OCDE, olha só, OCDE, onde o Brasil pleiteia entrar, não é? O clube de países ricos, né? E que trabalha com as boas práticas de governança, tá? Só tem países democráticos na OCDE, como, novamente, a nossa querida Hungria e a nossa querida Polônia. Então, que democracia é essa? Que democracia é essa do liberalismo das relações internacionais? Tá? Vamos perguntar para o pai do neoliberalismo. Agora nós estamos falando em termos econômicos e políticos, tá legal? Estamos com Hayek, um dos pais do neoliberalismo na sua vertente política, na sua vertente econômica. Hayek, o que você acha de Salazar? Mas quem é Salazar? Ditador português de 1932 a 1968. Resposta de Hayek numa entrevista nos anos 1970. Duvido que haja hoje em qualquer democracia uma liberdade pessoal tão bem protegida como acontecia então em Portugal. Então, para ele, parece que o regime Salazar estava show de bola. Mas o que você acha de Pinochet, Hayek? Augusto Pinochet, sim, aqui no Chile, nas nossas vizinhanças, ditador chileno de 1973 a 1990. Trata-se da ditadura da segunda metade do século XX, mais homicida, genocida que nós tivemos na América do Sul. Superou a Argentina, superou a brasileira. Mas o que será que o pai do neoliberalismo acha disto? Pessoalmente, dizia ele acerca do Chile, eu prefiro um ditador liberal a um governo democrático, a que falte liberalismo. Então veja, é desta democracia que o entendimento liberal em relações internacionais, é dessa democracia que ele está falando. Qual democracia? A democracia do respeito aos direitos do homem, a democracia da soberania popular, porque no Chile parece que nos anos 1970 tinha muita gente querendo educação pública, saúde pública, como implementava mais e mais Salvador Allende. Mas essas pessoas foram parar no pau de arara lá no Chile, foram presas, foram torturadas, foram mortas. Então não é para demandar educação pública, é para viabilizar o empreendimento privado. E se não tem isto no Chile? E se não tem isto na Rússia, na Ucrânia? Então que seja a partir das corporações ocidentais, dos países da União Europeia e dos Estados Unidos. Então entendam como a ótica liberal em relações internacionais é frequentemente ligada a práticas que nós convencionalmente chamamos de práticas imperialistas, de imposição das necessidades econômicas e dos valores de uma potência sobre outro país, sobre determinada região, e como nós temos nos episódios dos Estados Unidos e União Europeia hoje em relação à Europa Oriental, em especial, por exemplo, com a expansão da União Europeia, com a agregação de novos países à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico e com a expansão da OTAN. Evolução dos problemas na Ucrânia. Já tratei isto no nosso último vídeo, mas vale a pena nós fazermos uma retomada e um aprofundamento. Aqui nós temos um mapa que mostra a ideia geopolítica de Estado tampão. A gente já trabalhou isso, falei para vocês, ali no slide mostrando a OTAN, o Pacto de Varsóvia, os países neutros. Agora nós podemos dar uma outra denominação a esses países, Estado tampão. São áreas, são países que se caracterizam como localizados em áreas de arrefecimento das tensões entre duas grandes potências. Então vejam, nós temos a China e a Índia, são duas potências regionais ou mundiais, que atritam em relação às suas fronteiras tibetanas. E olha quem está aqui, o Nepal. O Nepal como Estado tampão, área de arrefecimento das tensões entre
entre China e Índia, e entre a China e a velha União Soviética. Desculpa, o mapa é de Rússia, tá? Mas pensem União Soviética. A Mongólia, Estado tampão. E nós podemos pensar na nossa querida e pacífica América do Sul. No século XIX nós temos o Império do Brasil e a República da Argentina, que disputam o Estuário do Prata. Olha quem apareceu como resultado da Guerra da Cisplatina: o Uruguai, Estado tampão entre os interesses do Brasil e da Argentina, na região do Estuário do Prata. Então, isto é muito usual em geopolítica, é um recurso com o qual se evitam conflitos armados entre grandes potências que deixam de atritar nos seus interesses políticos, deixam de atritar com as suas forças militares nas suas fronteiras de parte a parte, com o Estado tampão a área de arrefecimento dessas tensões. E por que não fazer isto? Por que não fazer isso na Europa Oriental? Por que não fazer isso aqui na Ucrânia? Uma resposta para isso está em guerras híbridas e revoluções coloridas. O que são guerras híbridas que viabilizam as chamadas revoluções coloridas? Vejam, demanda de uma potência mundial a alternância de regime em um país. A potência A quer que o governo do país B, de oposição a A, caia e seja substituído por um outro governo alinhado à potência A. Como fazer isto? Em guerra, como Vladimir Putin está fazendo agora frente à Ucrânia. Quem sabe isto culminará com a derrubada de Zelensky e a instauração de um governo que seja favorável aos interesses da Rússia. Qual é o custo disto? Qual é o custo econômico? Qual é o custo político? Qual é o custo militar? Qual é o custo em vidas? Vidas que morrem no campo de batalha, civis que morrem. Então o custo pode ser elevado. É possível fazer essa alternância de outro jeito, através de guerras híbridas. Enquanto nós estivermos construindo o restante do slide, lembrem-se de países como a Ucrânia, como a Geórgia, como a Venezuela e como aquele distante e desconhecido país chamado Brasil. Desestabilização desde o interior do país. Ao invés de utilizar forças militares da potência A contra o país B, de dentro do país há desestabilização do governo de oposição à potência A. E destabilização como? Uso de lideranças políticas locais. Aqui no Brasil, Aécio Neves, por exemplo. Uso de aparato judicial, Operação Lava Jato aqui no Brasil, uso de personalidades, lembra de Ronaldinho Gaúcho, e com a sua camisa, a culpa não é minha, eu votei no Aécio, lideranças artísticas e intelectuais, massificação pela imprensa tradicional e pelas redes sociais, lembra da cobertura da Lava Jato e eventualmente do processo de impeachment da presidenta Dilma, que, diga-se de passagem, não tem nenhuma relação com a Operação Lava Jato. Então, veja, isso aconteceu aqui no Brasil, não só no Brasil, Venezuela, Ucrânia, Líbia, Síria, aconteceu do mesmo jeito. Ainda temos mais desdobramentos. Vejam, esse descontentamento e desestabilização se dá através de valores universais instrumentalizados. O presidente do país B a ser derrubado, o primeiro-ministro do país B a ser derrubado, é alguém que não respeita a democracia, não respeita a liberdade, é corrupto, é contra os valores familiares. O que são valores familiares? Será que nós conseguimos definir facilmente democracia? Norberto Bobbio, no seu dicionário de ciência política, coloca democracia, um verbete e tem 3 palavras definidoras na sua frente? Não, como eu disse há pouco. É um conceito de extrema complexidade, polissêmico. Só que isso não importa. Basta xingar o presidente primeiro-ministro de ditador. Ele não respeita democracia, ele não respeita liberdade, ele é corrupto. Mesmo não havendo um processo judicial, mesmo não havendo um processo político que respalde. Mas isto reforça o descontentamento popular, que ao lado disto leva a protestos de rua muito ruidosos. E qual é o resultado de tudo isto? Derrubada do regime, através de renúncia, através de derrubada institucional, como aconteceu com Dilma Rousseff, através da morte do governante. De repente, ele não renuncia,
Ele não é derrubado em um processo de impeachment, mas ele gentilmente morre. Que interessante, tá legal? Se isto não acontecer, a gente vai para a última etapa da guerra híbrida, que não aconteceu no Brasil, que ainda não aconteceu na Venezuela, mas que aconteceu, por exemplo, na Líbia. Início de outras formas de ação, sabotagem à infraestrutura, início da guerra de guerrilha, intervenção externa que leva à derrubada do regime constituído. De modo que, então, nós tenhamos operando agora e recentemente na Europa Oriental e Ásia Central processos de guerras híbridas e revoluções coloridas, como aconteceu na Sérvia no ano 2000, como aconteceu no Quirguistão em 2005, na Geórgia em 2003, na Ucrânia em 2004. E veja, por que revolução colorida, né? Cada uma dessas revoltas ganha um nome de cor, né? Revolução laranja, Revolução Rosa, aqui Revolução das Tulipas e assim por diante, tá legal? E o que viabiliza as revoluções coloridas? O procedimento das guerras híbridas, tudo bem? Agora, muita atenção para este mapa. Esquece um pouquinho a Iugoslávia, nós não vamos nos concentrar nela agora, mas atenção para a Ucrânia, atenção para a Geórgia e atenção para a Ásia Central, onde está o Quirguistão. Nós já vamos retomar essa informação, tá certo? Agora, vamos a uma outra coisa. Estados Unidos e as revoluções coloridas. Vejam o que Yuri Endo Lobo nos coloca sobre este processo, que não data da semana passada, está enraizado lá nos anos 1980. No seu texto ele coloca: a Fundação Nacional para a Democracia, em inglês NED. A NED foi criada em 1983 como uma organização nominalmente privada e financiada pelo Congresso norte-americano. Seu objetivo era promover a democracia. Olha só, de novo, a democracia. Que democracia é esta? A democracia, mediante a estratégia de mudança de regime, que significa a substituição forçada por atores internacionais da elite e ou estrutura governamental de um Estado, de modo que o regime seguinte se aproxime a supostos padrões internacionais de governança. E, portanto, já nos anos 1980, pela Fundação Nacional da Democracia, aquilo que viria a ser chamado por Andrew Curibico de guerras híbridas. Eu que coloquei o grifo aqui em governança, tá? Não está grifado no texto original. Eu grifei porque nós temos aqui o parecer desses pesquisadores franceses, Dardot e Laval, sobre a ideia de governança. E lembrem-se da crítica a esta leitura vulgar, essa leitura vulgarizada de democracia. Vejam, pouco a pouco a noção de governança toma o lugar da categoria soberania, tornada antiquada e desvalorizada, segundo os princípios da disciplina neoliberal, agora neoliberalismo econômico e político, tá? Neoliberal da globalização econômica. Para os defensores da governança, um Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar a soberania de um território, mas pelo respeito às injunções de organismos internacionais que representam grandes interesses comerciais e financeiros globais. Então, é a democracia, é a soberania como garantia do domínio sobre o território? A estabilidade na sociedade? Também não. É a governança, é a capacidade de gestão do território, gestão econômica e alinhada aos grandes interesses internacionais. Esta é a leitura da democracia, insisto, que flerta com o imperialismo expansionista em termos econômicos e da expansão de valores de um grupo, de um povo, de um país sobre outros, sobre outra região. Quando a gente traz tudo isso para a Ucrânia, olha aqui, a gente tem um mapinha muito interessante da Ucrânia para o ano de 2004, eleições. E muita atenção a este mapa quando vocês ouvirem novamente a imprensa dizendo que a Ucrânia está unida contra a Rússia. Aqui nós temos dois candidatos na corrida eleitoral. Yushchenko, que é anti-Rússia, é pró-Ocidente. E Yanukovych, que eu não diria que ele é pró-Rússia, mas ele não é pró-Ocidente. Tá? E ele tem raízes políticas no leste da Ucrânia, na Ucrânia de língua russa, de idioma russo, tá? Mas ele não era exatamente pró-russo, mas certamente não era pró-Ocidente. Né? E vejam, uma Ucrânia claramente dividida. Então será que a Ucrânia é unida contra a Rússia, blá 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 blá? Não, não é. Uma parte significativa da Ucrânia, a leste, tem formação cultural russa,
fala o idioma russo como um idioma nativo e votou no candidato anti-ocidental na eleição de 2004. Mas essa eleição ilustra a ação da NED, que nós vimos no slide anterior, e das guerras híbridas revoluções coloridas, porque os Estados Unidos, se estimam, depositaram 34 milhões de dólares favoráveis à campanha de Yushchenko pró-Ocidente, inclusive com uma estratégia, vejam, unificação das oposições. A Timoshenko, uma milionária oligarca do setor do gás na Ucrânia, concorreria nessas eleições. Isso fragmentaria este campo pró-Ocidente. Não. Ela abdicou de concorrer às eleições presidenciais em favor de receber o cargo de primeiro-ministro, primeira-ministra na eleição de Yushchenko. E mais, um fortíssimo financiamento para pesquisa de boca de urna. Atenção! Isso tem uma fortíssima relação com o Brasil deste ano de 2022. E para que pesquisa boca de urna com institutos financiados pelo exterior? Para que através disso se ponha em xeque o resultado da eleição. Se a eleição for pró-Yushchenko, esses institutos falam, show de bola, tá tudo tranquilinho, tá legal? Se a eleição for pró-Yanukovych, esses institutos pró-Ocidente buscam invalidar o processo eleitoral, que foi exatamente o que aconteceu. Yushchenko, derrotado na primeira contagem em segundo turno, mas esses institutos financiados externamente denunciaram que houve fraude eleitoral, fraude nas urnas eletrônicas. Aqui não tem urna eletrônica, tá? Eu estou sugerindo para o cenário brasileiro de 2022, tá? Fraude eleitoral. Além disto, lembra das guerras híbridas? Houve ampla mobilização popular, principalmente nesta parte, viu, imprensa ocidental? Aqui não. Ampla mobilização popular contra a eleição de Yanukovych. Depois desta denúncia, depois da ampla mobilização popular, a justiça ucraniana decretou uma nova contagem que reverteu o quadro com a vitória de Yushchenko. Isso em 2004, evidenciando um processo de guerra híbrida do Ocidente para viabilizar a eleição de Yushchenko pró-Ocidente. Mas vejam desenrolar. O Yushchenko é eleito. E em 2005, primeiro ano do seu mandato, ele tem 54% de aprovação popular. Em 2010, último ano do seu mandato, ele parecia o Michel Temer, com 5% de aprovação popular. Resultado, o Yanukovych concorreu novamente às eleições e foi eleito. Como eu disse, o Yanukovych não é pró-Rússia, mas ele não é pró-Ocidente. E daí o Vladimir Putin se aproveitou para estreitar relações com a Ucrânia, estreitando estes laços e viabilizando, portanto, a influência russa e não ocidental na região. Lembra do Estado tampão? Lembra do arrefecimento de tensões? Como é que a Rússia fez isto? Com tropas? Passou com o tanque de guerra por cima? Não. Compra de 15 bilhões da dívida externa ucraniana, 15 bilhões de dólares, mais venda de gás russo com desconto para a Ucrânia. E isto, vejam, investimentos industriais, isso é muito interessante. O Brasil implementou isto, gente. E alguém vai dizer que o Brasil, do presidente Lula, do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, é algum tipo de ditador comunista? Pelo amor de Deus. Né? E no final dos anos 2000, tensões entre o Brasil e o Paraguai. O presidente Lugo, na campanha eleitoral, disse que se ele fosse eleito, ele exigiria uma revisão do Tratado Itaipu e mais, que ele, Paraguai, venderia a energia de Itaipu para quem ele quisesse, independentemente do tratado firmado com o Brasil em 73, exigir a venda da energia excedente do Paraguai ao Brasil. E como é que o Brasil resolveu isto? Em parte, desse jeito aqui. Foi um fantástico cala-boca. Quando cala a boca é muito bem-vindo, tem gosto delicioso, é cheiro de rosas, esse cala a boca é fantástico. O ministro das Relações Exteriores do Brasil acordou, entre outras coisas, que o Paraguai receberia maiores investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para desenvolvimento da atividade industrial no Paraguai. Qual seria a lógica? Paraguai, primeira disputa. Então você está disputando a mixaria. Para quem você vai vender a energia elétrica que você não consome? Porque você planta soja, é a única coisa que você faz. Que tal o Brasil investir no desenvolvimento industrial do Paraguai?
E, eventualmente, com o desenvolvimento de bases industriais, você, Paraguai, consome a sua própria energia elétrica e não pensa em vender a mixaria. Como eu disse, é um cala-boca fantástico, porque é muito bem-vindo para o Paraguai, é muito bem-vindo para a Ucrânia. Só que havia tratativas à época de a Ucrânia entrar na União Europeia. Gente, era início dos anos 2010. A União Europeia estava na crise que a imprensa alemã, francesa, denominava crise PIGS. Os países que não tinham condições de pagar o seu endividamento externo estavam em crise. Países de baixa competitividade, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, que foram transformados em um acrônimo PIGS, países porcos. Países de baixa competitividade, que na prática não tinham condições naquele momento de se manter da mesma forma com os países de maior competitividade do bloco europeu, mas foram denominados PIGs. Um país como a Grécia, como a Espanha. Agora, e a Ucrânia? A Ucrânia tem uma economia tão competitiva quanto a da Alemanha ou tão pouco competitiva quanto a da Somália? Tão pouco competitiva quanto a da Somália. O que a Ucrânia vai fazer na União Europeia? E, de fato, o presidente Yanukovych, e óbvio, por pressão russa, declinou do pré-acordo de adesão à União Europeia. Pronto, guerras híbridas em operação novamente. Recusa da Ucrânia de adesão a um pré-acordo de ingresso na União Europeia. Acho, apesar da pressão russa, sim, havia pressão russa, mas não é bem-vindo um país de tão baixa competitividade entrar na União Europeia. Entretanto, eclodiram violentos protestos. De novo a imprensa dizendo que os protestos foram na Ucrânia. Foi na Crimeia, no sul, de maioria russa? Foi no leste, em Donetsk, de maioria russa? Não, não foi em toda a Ucrânia, dona imprensa ocidental, tá certo? Agora, este processo, neste momento, acabou indo às vias de fato, se tornou violento e culminou com a derrubada golpista do presidente pró-Rússia e, eventualmente, foi eleito Poroshenko na mesma linha do Yushchenko pró-Ocidente e gravemente avesso à Rússia e tendendo a um alinhamento agora não apenas à União Europeia, como ingresso na OTAN. Rússia, necessidades e riscos. Agora vejam as preocupações russas em relação a este processo. E vejam como essas preocupações não ficam circunscritas a necessidades econômicas da Rússia ou do que o Ocidente chama de oligarcas russos. É interessante, né? Porque quando os Estados Unidos são grandes empresários, né? Então no mundo ocidental nós encontramos Elon Musk, né? Então ele é um grande empresário, visionário, empreendedor. Lá na Rússia eles não são isso, eles são oligarcas. Então vejam a semântica, né, do processo, tá certo? Então não é algo que se encaixa apenas na demanda dos ditos oligarcas russos ou da economia russa. Se encaixa também, mas extrapola isto para um nível de segurança regional e, eu diria, mundial. Vejamos isto. Primeiro, estão lembrados das revoluções coloridas? Então, onde o Ocidente, através das revoluções coloridas, busca implantar a democracia? E lembra de toda a crítica que nós fizemos a esta palavra nesta apresentação. Busca implementar a democracia lá na Somália, né? lá na República Popular do Congo, lá na África, né? Não. Nesses lugares parece que não há muito interesse. Mas aqui na Ucrânia, área de passagem dos gasodutos russos em direção à Europa, sim. No Cáucaso, Geórgia, na Ásia Central, Quirguistão, onde há extração de gás e petróleo da Rússia, sim. Agora veja, qual é a lógica? Uma Geórgia, uma Ucrânia, tá, que está vinculada ao Ocidente, à democracia ocidental, que permite a implementação das necessidades empresariais geopolíticas do Ocidente nessas regiões, inviabilizando as necessidades russas da Gazprom. E nesta análise, veja, não tem mocinho e bandido. Então o Ocidente coloca a Rússia como malvada e posa de bonzinho defensor da democracia. Não, e a Rússia não é boazinha, pelo amor de Deus. Trata-se de interesse. Interesse ao russo de manter controle pelas suas empresas privadas ou estatais nas áreas de extração do petróleo e gás e no trânsito para a Europa, ou interesse ocidental na região. Tudo bem?
Mas há mais. Vejam, saída para o Mar Negro e proteção frente às tropas ocidentais. Isso nós já trabalhamos extensamente no nosso primeiro vídeo, agora há algumas semanas, sobre a Ucrânia. Então a Rússia, reproduzindo novamente brevemente, a Rússia tem um litoral bastante extenso, mas a maior parte do litoral é de baixa atividade econômica, leste, ou congelado, norte. Aqui nós temos um litoral para o Mar Negro, que é um litoral quente, de águas quentes, não se congela, tá? E está na Rússia europeia, onde nós encontramos maior dinamismo econômico, tudo bem? E, portanto, para a Rússia é muito importante ter o controle desse litoral, que tem uma extensão bastante significativa na Ucrânia, tá certo? Aqui nós temos um mapa da União Soviética, tá certo? A Ucrânia estaria mais ou menos nesta parte do litoral, tudo bem? Mas, proteção frente às tropas ocidentais. E lembra, nesta apresentação, das extensas áreas de planícies nessas regiões. E agora mais uma coisa fundamental, e por isso que eu coloquei para vocês o mapa de União Soviética, divisão territorial do trabalho. Em 1991 houve fragmentação da União Soviética, mas vejam, durante as décadas de existência da União Soviética se estabeleceu isso daqui, uma atividade complementar, divisão territorial do trabalho entre as diferentes partes da União Soviética. Só que a partir da sua dissolução em 1991, as atividades produtivas que são complementares, cadeias produtivas, acabaram se estabelecendo em países diferentes. É o caso de Ucrânia, Letônia, Lituânia, né, Rússia, Cazaquistão e assim por diante, Geórgia e assim por diante. Nenhum problema nisto. Existem atividades econômicas complementares entre os países do NAFTA-TEMEC, México, Estados Unidos e Canadá. Então, num país a empresa faz o motor, no outro país do NAFTA o país faz os componentes eletrônicos do automóvel e no outro país do NAFTA, né, a empresa faz a montagem final do automóvel. Vejam, atividades complementares nas cadeias globais de valor, facilitadas pelo NAFTA, tá? Pela liberdade de trânsito de mercadorias entre os 3 países da América do Norte. Cadeias de valor concatenadas dentro da União Soviética. Mas a partir de 91, União Soviética não há mais, não tem problema. A produção da Lituânia, da Ucrânia, da Rússia continuam complementares. E se a democracia ocidental se estabelece na Lituânia, se estabelece na Ucrânia, se estabelece na Geórgia, a Rússia não pode mais usar essas cadeias produtivas, gerando, portanto, um problema gravíssimo de manutenção econômica para a própria Rússia. Então vejam, para a sobrevivência da economia industrial russa, é necessária a manutenção desta complementariedade econômica herdada do período socialista e que hoje pode ser rompida não por um espontaneísmo, mas pela ação consciente do Ocidente na dilapidação econômica e política da Rússia. E finalmente nós temos isso daqui, vejam vocês. Rússia, permanência, eu até chamei aqui, olha, de oligarquias, mas submetidas ao poder central. Essas que eu chamei de oligarquias são muito importantes. Lá na União Soviética, elas eram chamadas de nomenclatura, e isto foi um fortíssimo fator de dissolução da União Soviética. Sabe aquela primeira leitura que nós passamos a fazer nos anos 1990 sobre o fim da União Soviética? A economia estava em crise, as pessoas protestavam contra a crise do socialismo soviético, e isto acabou com a União Soviética. A leitura simplista, errada, que era feita praticamente no imediato fim da União Soviética. Hoje nós sabemos que quem exerceu de fato pressão e contribuiu para o fim da União Soviética não foi a população, inclusive porque a União Soviética era um país autoritário, regime totalitário. Então Zé Povinho não faz pressão em regime totalitário. Quem fez a pressão foram as elites políticas, econômicas, que eram chamadas na União Soviética de nomenclatura. E daí vocês podem pensar, né, que elites burras pressionaram tanto por mais poder político, por mais poder econômico, que acabaram dissolvendo o país. Não, que vantagem para essas elites políticas e econômicas, para esta velha nomenclatura, porque os espólios, a propriedade do setor extrativo, né, da agroindústria, do setor industrial da velha União Soviética, foi meio que transferida, privatizada a preço de banana para esta velha nomenclatura, compondo estas
fortes oligarquias. Então vejam, estas oligarquias contribuíram para o fim da União Soviética, contribuíram para um período dos anos 1990 no qual o governo soviético ficava submetido ao poder destas oligarquias. Agora, Vladimir Putin, a partir dos anos 2000, inverte essa lógica. Ainda há as oligarquias, mas elas passam a estar submetidas pelo poder central. Agora vejam, submetidas pelo poder central, como se não, entre outros, pelos ganhos econômicos. O poder central, então, concede vantagens econômicas que estabiliza esta relação e submete essas oligarquias. Por exemplo, agora com as sanções ocidentais, Vladimir Putin abriu a torneirinha das vantagens públicas estatais para essas empresas sancionadas pelo Ocidente, de modo a que não haja uma significativa e imediata perda para estas empresas. Então ele continua controlando essas oligarquias. E se essas sanções avançarem? E se Vladimir Putin não conseguir mais conter essas oligarquias? Então nós reproduzimos novamente, agora no cenário dos anos 2020, o que aconteceu com a União Soviética nos anos 1980. É bem-vindo aquilo para a segurança da Rússia? É bem-vindo para a segurança mundial que a maior potência nuclear do mundo passe por um processo de instabilidade política como o da União Soviética dos anos 1980? É claro que não. Então vejam a irresponsabilidade das sanções ocidentais sobre a Rússia na atualidade, que podem culminar com a fragilização do governo Putin frente a essas oligarquias, reproduzindo um episódio como o do fim da União Soviética nos anos 1980-90. Mas, mais do que isto, nós encontramos a Rússia hoje, e aqui está o nosso mapa, como um mosaico de grupos étnicos. Mas por que não há movimentos separatistas fortes na Rússia? Primeiro, há estes movimentos, mas eles são submetidos pelo poder central. Notem, em nenhum momento nesse slide eu estou elogiando Putin. Ele controla pela força, mas ele mantém a estabilidade. Agora, e se ele não tiver mais força para controlar essas oligarquias? E se ele não tiver mais força, sanções ocidentais, para controlar essas tensões étnicas? O processo de balcanização da Rússia. Por que balcanização? É o termo que nós utilizamos para designar a forma através da qual as tensões étnicas, dentro de uma certa complexidade que eu não vou analisar agora, as tensões étnicas culminaram com o fim da Iugoslávia lá nos anos 1990. Agora, será que é bem-vindo para a segurança da Rússia? Será que é bem-vindo para a segurança mundial que um processo violento e longo, como o que aconteceu com a velha Iugoslávia, seja reproduzido com a Rússia hoje? Claro que não. Então vejam, a guerra é bem-vinda? Não. Ninguém defende o início de uma guerra. Se a guerra começou, ela deve ser abreviada o mais cedo possível. Se abrevia essa guerra mandando armas para a Ucrânia? Se abrevia esta guerra estimulando que a Ucrânia não negocie com a Rússia? Como se acaba com esta guerra? De um único jeito, com o Ocidente reconhecendo a Ucrânia como área neutra, como estado tampão, e viabilizando aquilo que Putin fez com Yanukovych a partir do início dos anos 2010, os investimentos russos de manutenção da economia ucraniana. É assim que se abrevia esta guerra o mais cedo possível, evitando mais mortes de militares de lado a lado, evitando mais mortes de civis ucranianos e todos esses potenciais desdobramentos que são tão negativos para a segurança mundial na atualidade. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todo mundo e boa sorte.